Essa para na pesquisa, tá? Não, vai na que tem segundo turno. Ricardo Nunes versus Guilherme Boulos. Dá 51,5 pro Nunes e 33 pro Boulos. Ou seja, o Ricardo Nunes estraçalha o Boulos no segundo turno. Por quê? E aí eu vou te falar o porquê. Porque o Ricardo Nunes vai ter o voto de máquina. O Ricardo Nunes vai ter o voto da direita. O Ricardo Nunes vai ter o voto das pessoas que rejeitam o Boulos. E o Boulos vai ter Boulos e Tabata e olhe lá. Certo? Vamos descer. Cenário 2. Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Presta atenção nisso aqui, que isso é o recado que eu vou te dar, que assim, é amargo, tá? Guilherme Boulos versus Pablo Marçal. Guilherme Boulos dá 45, Pablo Marçal 39. Por que que isso acontece? E aí eu vou te explicar. O Pablo Marçal, ele não tem voto de máquina. Ele não tem, certo? Então, se ele for pro segundo turno, ele tem que contar com a galera que votou no Nunes e é mais à direita e rejeita o Boulos. Então, ele conta com a galera da direita e a galera que rejeita o Boulos por algum motivo, seja ele qual for. Isso é uma somatória. Só que os votos de máquina não vão para ele. Os votos de máquina muito provavelmente vão pro Guilherme Boulos por dois motivos. Número 1, o PT, que é o governo federal, tem uma influência gigantesca nas máquinas municipais. E eles vão chegar na galera e vão negociar para que o voto de máquina vá para o Boulos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto muito importante. O Boulos, para a máquina, parece um cara mais estável e melhor de se negociar do que o Pablo Marçal. Você entendeu o dilema aqui? Tanto que, você pode ver, a campanha do Guilherme Boulos na TV, que tem bastante tempo de ver, quase não bate no Marçal. Eles marcam posição, mas eles não forçam a mão no Marçal, porque o Boulos quer ir para o segundo turno com o Marçal. Ou seja, eu vou falar um negócio aqui que é polêmico, e você vai me xingar porque você vai ficar magoado. Se você quer que o Boulos seja prefeito de São Paulo, coloque ele no segundo turno com o Marçal, irmão, que ele vai ganhar. Você viu como isso é preocupante? Ah, não, mas a direita, São Paulo é conservador. São Paulo não é conservador. O Lula ganhou a eleição aqui em 2018, amigo. O Lula ganhou. E aí, o que vai acontecer, que é o pior cenário possível? O Marçal vai pro segundo turno. Ele vai ter o mesmo tempo de TV que o Guilherme Boulos. Durante 15 dias, ele vai martelar propaganda. Vai crescer enquanto liderança. E o Guilherme Boulos vai ganhar. É o pior cenário possível. É o Guilherme Boulos prefeito e o Marçal liderança grande na direita. É o pior cenário. É assim, é o desastre do desastre do desastre. Desce um pouquinho aqui que nós vamos pro cenário 3. Cenário 3. Cenário 3 é Ricardo Nunes, 53%, contra Pablo Marçal, 28%. Ou seja, o Ricardo Nunes ganha do Pablo Marçal no segundo turno com uma diferença ainda maior do que ele ganharia do Boulos. Então, o que acontece é o seguinte, o Marçal falou no debate uma coisa que eu concordo em partes. Ele falou assim, o segredo para eleição é você ser amado e odiado. Por que ele tá falando isso? Porque o mundo, isso não é Brasil, tá? O mundo está polarizado e os dois candidatos com maior rejeição foram para o segundo turno, que foi o Lula e o Bolsonaro. Só que, uma coisa que ele não te conta é que no segundo turno perde o candidato com maior rejeição. E ninguém tem mais rejeição que ele. Só o Datena. O Datena, ele é muito rejeitado. E essa é uma coisa engraçada. O Marçal, no debate, ele citou que a pesquisa mostrou que o candidato mais rejeitado é o Datena. Ele mostrou isso. Só que a pesquisa mostra que o segundo mais rejeitado é ele. Isso ele não falou. A pesquisa que ele também cita, o Marçal citou essa pesquisa, mostra que ele perde de todo mundo no segundo turno. Isso ele também não cita. Você entendeu o tamanho da preocupação? Você entendeu o tamanho da preocupação nossa aqui? Se o Marçal for pro segundo turno, o outro cara ganha. É isso que as pesquisas indicam. A não ser que tenha uma reviravolta jamais vista na história do Brasil. Mas isso é muito preocupante, cara. Isso é muito preocupante. Certo, aí tem tem outra pesquisa aqui, Arthur. A gente falou da Quest, da Paraná, e agora a gente tem que falar da Atlas, né? Essa da Atlas é de quando? 30 de setembro? Que dia é hoje? Hoje é dia 1? Não, é de ontem. Então é recente. Era essa que eu tava esperando sair. Vamos lá. Boulos tem 29%. Marçal tem 25% e Nunes 22% em São Paulo, diz pesquisa Atlas Intel. Ou seja, a pesquisa Atlas, que é aqui, é a Atlas que pega mais internet, né? Isso. A Atlas que lê mais
mais internet, ela tá dando um resultado onde o Boulos é líder, o Marçal é segundo e o Nunes está em terceiro. Só que isso ainda tá dentro do empate técnico, com o Boulos na liderança. O que eu sinceramente não acho que o Boulos seja líder, tá? Eu não acho que ele seja líder. Vamos no segundo turno. Vamos lá. Ou seja, a melhor pesquisa pro Marçal diz o seguinte: Tabata Amaral versus Pablo Marçal. Tabata Amaral 56%, Pablo Marçal 38%. Ou seja, o Pablo Marçal é destruído pela Tabata no segundo turno. Mas esse cenário não vai acontecer. Guilherme Boulos versus Pablo Marçal. E esse cenário pode acontecer. Guilherme Boulos 48%, Pablo Marçal 40%, o que é desastroso. Se o cara tá com 8 pontos de diferença na melhor pesquisa pro Marçal, isso é um perigo. Na pesquisa que mais pega a rede, isso é um perigo. Isso é um perigo. E nem começou, tá muito longe do segundo. Exatamente. Esse que é o problema. Ricardo Nunes versus Guilherme Boulos. Ricardo Nunes 48%, Guilherme Boulos 37%. Ou seja, o Ricardo Nunes é o mais forte contra o Guilherme Boulos no segundo turno. E o terceiro, Ricardo Nunes versus Pablo Marçal. Ricardo Nunes 46%, Pablo Marçal 42%. Ricardo Nunes ainda ganha. Então, deixa eu ver o Ricardo Nunes versus Tabata Amaral. Põe aí. Cadê? Ricardo Nunes versus Tabata Amaral, 42% para o Ricardo, 44% para a Tabata. A Tabata ganha deles. Guilherme Boulos e Tabata, Guilherme Boulos 37%, Tabata 35%. Ou seja, o Ricardo Nunes, ele só perde para a Tabata. Esse cenário não vai acontecer. A Tabata também ganha do Marçal. Esse cenário também não vai acontecer. Agora, num cenário possível, Nunes e Boulos, Nunes ganha. Nunes e Marçal, Nunes ganha. Eu acho muito difícil Nunes e Marçal pro segundo turno. Muito difícil. Eu acho que vai ser ou Marçal e Boulos ou Nunes e Boulos. Eu acho que o Boulos já está no segundo turno. Agora, num cenário entre Boulos e Nunes, o Boulos ganha. Então, cara, é uma decisão muito consciente que você vai ter que tomar no domingo. Eu acho perigosíssimo você entregar um segundo turno na mão do Marçal, porque isso é entregar a prefeitura de bandeja para o Guilherme Boulos. Faz o que você quiser, né? Eu tô dizendo para você, é perigoso. Nós estamos numa situação perigosa, tá?